Agora, na Kaiowá FM, você ouve Entre Laços, com a doutora Márcia Espada. Ando devagar, porque já tive pressa. Leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Boa tarde. O tema que eu trouxe hoje para conversar é a respeito do abandono afetivo dos filhos. É um tema grande e que ele representa o que muita gente vive, muitas crianças vivem na pele, muitos jovens, que significa ser realmente abandonado pelos pais. Vocês podem dizer assim, puxa, mas isso é uma realidade difícil, porque normalmente os pais, quando formam uma família, eles estão ali se dedicando, se empenhando a oferecer o melhor para os filhos. É verdade. Nós não estamos aqui, eu não estou tratando aqui do abandono no sentido literal das crianças que estão jogadas pelas ruas, das crianças que infelizmente estão sofrendo, privações concretas, passando por situações muito graves que desrespeitam o sistema não só de família, de pessoa, mas do nosso sistema como um todo, com o sistema social, econômico, com todos os problemas que nós temos. Essas crianças abandonadas têm um outro viés que isso daria para um outro tipo de reflexão. O que eu falo são pessoas, aqui quando eu me refiro ao abandono afetivo, normalmente é quando o casal, ao se separar, que ele tem lá todo o direito de separação, não é sobre isso que eu estou falando, quando ele forma uma nova família, ele esquece da família anterior, é como se ele deletasse. E quando ele deleta essa família, ele exclui essa família, esse lar, ele exclui junto os filhos. Muitas vezes, inclusive, a própria pensão, que vocês sabem que por lei, faz um pai, por exemplo, ser preso quando ele não dá a pensão, mas como é difícil, como é complicado fazer com que esse pai tenha a responsabilidade de cumprir, ao mínimo com a questão da pensão. E eu vou mais além quando me refiro ao abandono afetivo, porque não só o pai não ajuda às vezes, e muitas vezes com a pensão, como ele esquece que ele é pai, que ele se tornou ex-marido, mas ele continua sendo pai, ele não é ex-pai. Então, ao formar uma outra família, ele continua com a responsabilidade de educar, de amar, de ter vínculo, de manter contato com essa criança, com esse jovem. Ele precisa lembrar que quando ele teve problema com esse casamento, ele tem o direito de passar para um outro, refazer a vida dele, mas atrás ele pode deixar a mulher, ele pode deixar essa ex-mulher, ele não pode deixar os filhos, porque isso é uma responsabilidade. E se ele vai deixando, ele vai acumulando, sinto muito falar dessa forma tão direta, irresponsabilidades, uma série de responsabilidades, porque isso é muito grave. Essas crianças, esses jovens que ficam criadas, apenas pela mãe, que também muitas vezes está repleta de dificuldade, estressada, cansada, porque está tendo que dar conta de quantos afazeres, trabalho, e ainda tem a questão financeira. Então, se nós pensarmos, eu estou falando do pai, não que isso não aconteça às vezes, com a mãe, que também abandona afetivamente quando faz um outro matrimônio, um outro casamento, mas na nossa cultura, estatisticamente, é muito mais comum esse pai abandonar, esse pai esquecer que um momento que ele estava dentro daquela casa, ele amava aquela família, ele dizia que amava aqueles filhos. Então, como que quando ele sai, quando ele forma um outro lar, passa a ter outros filhos, ele esquece dos filhos anteriores. O caminho, a sequência natural
quando nós estamos falando de amor e de educação em lar, em família, é que esses filhos dos outros casamentos sejam somados e não subtraídos da vida dele. Quando esse pai esquece, quando ele confunde, até porque por conta de discussões com ex-mulher, ele acaba descontando em cima dos filhos, lembra, gente, os filhos não têm nada a ver com isso. Filho é uma pessoa que foi colocada no mundo por vocês. Tem 50% de responsabilidade do pai e 50% da mãe, né? Então tem que lembrar, vocês precisam ter um pouco mais de peso na consciência, porque esse peso, esse arrependimento de dizer, nossa, eu estou realmente esquecendo do meu filho, da minha filha, é um bom arrependimento, faz com que você possa transformar. Não tenha receio de se arrepender. Muito ao contrário, se você tentar esquecer que tem um filho, lá na frente vai ser muito mais complicado, porque não só esse filho nem vai lembrar que você existe, como você está promovendo sentimentos de raiva, sentimentos de abandono, de descaso, indiferença. Como é ruim para um jovem, para uma criança, ter que ficar angustiada, buscando a atenção desse pai que vira um pai idealizado, um pai que é numa ilusão, que nunca aparece, que está sempre dizendo que vem e não vem, que não tem mão firme, que não continua tendo autoridade. Os filhos precisam de autoridade, de lei para crescer, né? De norma, de sim, de não. E muitas vezes é complicado que um só resolva esse assunto, que dê conta dessa questão da autoridade. Então, mesmo, veja bem, sendo separados, cada um vai continuar a poder, isso de uma forma ética, de uma forma responsável, cuidar dessa educação, dar limites para que essas crianças hoje não sejam ali na frente o que infelizmente nós temos por aí inúmeros de adolescentes perdidos, desequilibrados, e quando vê, não é porque os pais se separaram, porque os pais abandonaram afetivamente, ou seja, não se responsabilizaram. Enquanto estavam na casa, diziam que havia amor, e quando formam uma nova família, que dê esse amor. Então essa reflexão não é em tom de crítica, é em tom de realmente tocar na ferida, tocar no ponto importante, para que possa haver em muitos lares que os filhos estão esquecidos, que vocês tenham a coragem, né? Se arrependam de uma forma profunda. É tão bonito isso, poder dizer, nossa, eu não fiz da melhor maneira e eu agora posso consertar, eu tenho tempo para consertar, né? Eu tenho tempo ainda de poder manter o vínculo. As crianças, os lares, enfim, são construídos, são tecidos por vínculos afetivos e não por casas concretas, por lares bonitos, enfeitados. Não adianta vocês entupirem de presente, porque isso não compra nada. Pelo contrário, isso vai apaziguar, num momento, a consciência de vocês, mas não vai resolver. Vai transformar isso num problema muito mais complicado e mais sério. Então, retornando ao abandono afetivo, ele pode ser recuperado na medida que vocês, né, principalmente que o pai, entenda que ele não é mais marido daquela mulher. Ele pode ter o sentimento que tiver, mas que ele precisa olhar para aqueles filhos com um amor que foi o mesmo amor que ele olhou quando essas crianças nasceram. O amor que ele dentro dele disse: quantas vezes eu amo essas crianças. Procurar esse amor dentro de si, poder fazer essa revisão, revisitar a si mesmo, para poder refletir, se arrepender e tomar rédea da paternidade e agregar. Vocês podem ter vários casamentos, vários filhos, mas que esses filhos permaneçam tendo o mesmo pai quando eles fazem parte, né, da sua história de família. Uma boa tarde e eu espero com muito carinho que essa reflexão ajude as famílias se
renovarem e que esses jovens, essas crianças, não fiquem órfãos, né, de pais vivos. Uma boa tarde. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva